sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje nós temos um torpedo da Sea-Doo para mostrar para vocês. Nada mais, nada menos do que o RX TX 300 RS, 300 cavalos de pura emoção e esportividade no topo, que é o que a Sea-Doo faz. Roda a vinheta aí. Bom pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, é importante para nós, dar essa força pra gente. E mais ainda o like, arrebentem no like porque é ele que prolifera nossos vídeos. Às vezes alguém está precisando assistir isso daqui, se você der o like o YouTube fala que é legal e recomenda o nosso vídeo. Comentem também, esse canal é livre para vocês. Bom, hoje nós temos um torpedo da Sea-Doo, o RX TX 300. Por que T e não P? T de 3 lugares, o casco é totalmente diferente do P, que veio a linha nova em 2021. Então é um jet forte, é um jet rápido, faz muita curva, é um casco ST3 que vocês já conhecem, um casco totalmente em V, né? V profundo, com as laterais para darem mais estabilidade. Essa parte fica fora d'água, mas quando o jet está em baixa velocidade ele dá estabilidade lateral. É um jet extremamente esportivo. Eu costumo dizer para vocês que onde a Sea-Doo coloca o X, ela entrega o máximo de performance, tá? Então, isso já é de dica para vocês. Onde tem X é jet para performance. É um jet que possui o design, né? Parece Transformer, mas assim, a estrela do negócio quando eles lançaram esse casco ST3 em 2018 é o centro de gravidade. Você está bem mais baixo, você tem a impressão que você está praticamente, você está muito próximo da água. E isso ajuda bastante na navegação. Ele possui o som 100 watts RMS, sim, pode capotar que não tem problema e é ligado no seu celular. Tem os retrovisores, o painel digital, né, que todo mundo está esperando para 2022 o novo. Ele tem um arco da cor do X, né, para dar esse ar de esportividade quando está olhando no painel, vermelhão já para chamar atenção. E o RX TX, ele tem algo diferente aqui, que é os apoiadores de pé, para que você tenha mais aderência nas curvas, né? Como ele é um jet que tem a quilha alterada esportivamente, você tem essa espécie desse ponto aderente para você ter o pé realmente encaixado para fazer sua curva e não sair jogando por aí. Tem que ter posicionamento, senão não faz curva. É o que eu muito falo no Advanced Training. De nada adianta ter um jet desse se não souber posicionar para fazer curva, sai voando mesmo, galera. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 72 milhas por hora. Quer saber quanto dá isso? Faz vezes 1.6, você vai ver quantos quilômetros dá. No painel ele marca mais ou menos 120 por hora. É um jet que tem a quilha esportiva, ele é diferente do GTX. Então essa quilha, ela vem mais para baixo, ela promove mais performance. Mas o que faz uma quilha de performance? Ela prende mais na água. Quando você faz curva, ela segura para que a traseira não saia. Ou seja, é praticamente um kart. E no Brasil você vai encontrar o RX TX com um adesivo a mais RS. Eles são um pouquinho mais capetinha e liberado um pouquinho o módulo para ele andar mais. Porque lá fora, nos Estados Unidos, existe uma regra de velocidade. Aumentaram um pouquinho recentemente, mas o RS, um dos motivos que ele veio é por esse. Tem outros motivos também, mas a fábrica não fala pra gente e o que eu sei é isso aqui. Bom, pensando não só em esportividade, a Sea-Doo também fez o sistema Link desde 2018, seu tanque de combustível, o seu porta-treco, né? Aqui uma alça para você subir. Você consegue também ter a possibilidade de colocar a torre de wake, não é para abastecer, tem até um símbolo aqui, que tem gente que faz isso. E ele é muito fácil os encaixes, tá? Tem uma dica, pessoal, tenha sempre certeza de que você realmente fechou, porque muita gente, eu mesmo acabei perdendo 2 vezes o meu desse daí, tá? Então você põe a torre de wake, o sistema Link, aqui todo o tapete na decoração com um X, né, demonstrando performance, e ele tem esse jet como acessório, ele não vem de fábrica,
a escada para embarque, né? Freio e ré absolutamente eletrônico. Tem os Trim Tabs para ter mais performance. Todo o casco ST3, isso ele alonga um pouco o casco para que você tenha o nariz um pouco menos empinado no momento de andar e acelerar. E pensando um pouco no conforto, a Sea-Doo também trouxe a versatilidade que você tira ao banco, coloca na lateral, ele boia. Não sugiro que você deixe na água, porque pode absorver a água sim. Então você deixa na lateral sem que ele risque e ele vira uma plataforma de popa imensa. Você pode tomar sol, você pode sentar aqui e fazer o seu piquenique. Ele tem o design para que você sente aqui ou aqui, né? 2 pessoas, um piquenique no meio, enfim. A versatilidade nesse caso é por sua conta. E aqui também tem o esportivo, né? Então, assim, você já viu a cor dele, ele é um verde Hulk, que o pessoal chama por aqui. E eu vou agora mostrar... tem uma coisa muito interessante, que é o Ergolock, que vocês já conhecem, mas vale a pena falar. É o sistema onde você prende a sua perna na curva. Ou seja, o seu joelho fica praticamente aqui e você fica totalmente preso para que você também não saia voando na curva. Que motor que tem esse jet, né? De 300 cavalos. Um motor de 3 cilindros, 1630 cilindradas e 300 cavalos. O Supercharger ele é sobrealimentado e o Supercharger fica aqui atrás. Todo o sistema eletrônico para cima, né? Desde que saiu o casco ST3, você tem acesso fácil a partes eletrônicas como bateria, os fusíveis e o líquido de arrefecimento. O que é isso? Porque é que nem carro? Sim, o motor é arrefecido por esse sistema, esse líquido que nem de carro. Porém, o escape é adoçado, refrigerado pela água. Então, se você estiver na água, no água salgada, você precisa sim adoçar. Eu quero ver se eu consigo mostrar um detalhe para vocês. A pintura dele, quando está no sol, vocês veem que ela tem uma espécie de glitter. Olha o detalhe. Isso é muito legal. Quando você vê pela internet, você não enxerga isso. Mas olhando de perto, você vê isso. E o amarelo 2021 também tem isso. Isso é muito legal que a Sea-Doo fez. Aqui é uma demonstração de que é um cavalo bravo, né? 300 HP. Você tem um sistema de guidão totalmente performance com o X, que eu sempre falo para vocês, e várias opções de comando, né? Opções de computador de bordo. Aqui você tem o compartimento blindado para colocar o seu celular. Não é de fábrica, mas o dono colocou aqui para carregar o seu celular por USB, né? Seu celular vai protegidinho. E no compartimento blindado que fechou aqui, pode capotar, que aguenta, seu celular vai ficar sequinho. E um pequeno porta-treco. Porém, se você sentir falta, nós temos um imenso espaço para 14 quilos ou 30 libras de bagagem, né? Se você quiser, você pode pôr um acessório que ele divide 2 partes aqui e uma sacola que você pode tirar e carregar. A Sea-Doo é isso, é bem cheia de acessórios. Aqui o abastecimento, você não precisa levantar para abastecer, né? Sentado mesmo abastece. Derrubei gasolina, ele tem uns ralinhos aqui, mas eu aconselho você tomar muito cuidado, porque se cair aqui, cair na pintura, tomem cuidado ao abastecer. A gente tem um episódio inteiro sobre abastecimento. Vamos ligar ele, que acho que é o que vocês querem ouvir agora, antes da gente ir para a água. É o Cold Start, primeira partida dele. Um jet muito forte, que fora da água não é um motor aquele que ronca, dá aquele medo, né? Mas quando tá dentro da água, isso aqui é um foguete, galera. Agora vamos fazer o que vocês querem, bora pra água com a gente. Bom, galera, como vocês estão vendo, estamos na água para fazer o que esse jet vai fazer, vocês vão ver. Primeira coisa, como de praxe, eu vou fazer os zerinhos, né? E os cavalos de pau, como vocês sabem, não é um casco tão fácil de fazer cavalo de pau, mas eu farei, e mesmo se precisar sair de lado, eu também farei isso. Então, deixa eu tirar aqui para não perder o meu bonezinho.
Eu vou ativar o botão Sport para ter mais emoção e fazer os zerinhos para vocês verem aqui. Pronto. Bom, como vocês viram, é um jet que traz muita esportividade. Ó, até cansa de fazer os zerinhos. Então, você tem que estar bem firme aqui, bem encaixado, senão você sai voando. Eu consegui usar aqui, eu vou passar um pouco para vocês. A gente está num ambiente de teste comum que a gente faz, normal, só que está ventando e está mexido. Então, tá mais difícil de segurar o jet. Acredito que eu usei uns 95 de potência máxima para vocês verem. Agora, bom, resumindo desse zerinho, vocês viram que ele é muito esportivo, né? Então, é um jet que tem muito dinamismo e é o que eu falo para vocês. Onde tem X no Sea-Doo, tem performance. Agora nós vamos fazer a ré para vocês verem. A ré dele é bem forte. Ele vai para uns 4.600 giros mais ou menos, ó. 4.500, 4.600. A ré chega a afundar aqui, ó. Então, até mostrar para vocês de tão forte que é. Olha lá. Se ele pega a velocidade, ele chega, olha a ré. Ele afunda toda, tá? E ele é bem rápido. Se eu pegar aqui, ó, virar, calma aí que eu não quero molhar vocês. Então, ó como ele é rápido. Você até se desequilibra, ele tá me jogando pra lá, ó. Se eu virar pro outro lado, mesma coisa, muito rápido. O que significa isso? Eu tenho muito mais manobra, né? Se eu chegar aqui, ó, rápido, ó, vamos lá. Cheguei rápido, eu tenho a possibilidade de recuperação, ó. Então eu paro, recupero, não deixo bater, né? Uma coisa que tem aqui no painel, ele tem função de modo lento, né? Que é equivalente ao botão No Wake Mode da marca da Yamaha. Então eles têm aqui um seletor do lado esquerdo, onde você tem uma velocidade e ele funciona de função dupla. Quando ele está em baixa velocidade, se você aperta, ele normalmente aparece o 5 e o modo lento no painel. Você seleciona do modo 1 ao 9. Então, por exemplo, nós estamos com uma correnteza aqui para trás, né? Eu ponho aqui e ponho no 1. Levemente, ele fica andando um pouquinho para frente, ó. Então, se eu estiver na correnteza, eu consigo ter essa possibilidade de conversar com o meu amigo, né? Mais para frente, vocês vão ver que ele tem Launch Control. O que é Launch Control? Controle de largada. É muito, muito, muito eficiente. E funciona mesmo, vocês vão ver aqui no mexido, tá? Sobre frenagem, que eu quero falar para vocês. Eu vou ativar o botão Sport e vocês vão ver a frenagem dele, como vocês já viram em outros. Vou tentar alcançar o máximo de velocidade que ele dá. Tá mexido aqui, vamos lá. Meu trem tá no neutro e eu vou ativar o Sport. Vou vir lá de baixo com velocidade e vou puxar o freio para vocês verem. Vamos lá, ele vai saltar, mas eu vou buscar a velocidade. Meu boné até voou. Bom, vamos fazer o seguinte.
eu vou mostrar o teste para vocês do jeito que tem que ser. Vou tirar meu boné, vou colocar aqui, eu vou lá embaixo de novo e vou voltar com velocidade, dessa vez para vocês verem a eficiência real da ré, né? Eu vou vir daqui para cá que o vento vai ajudar. Vocês viram que eu comecei a frear ali no início, um pouco mais à frente de vocês, e ele já parou. E esse efeito que parece um chafariz, eu não sei se é proposital, mas eu poderia dizer que se fosse proposital pela engenharia, com certeza é para chamar atenção. Como vocês sabem, tem muito carro esportivo que quando ele freia hoje, ele aciona o ABS ou frear brusco, ele já trava o cinto e liga as setas, como se fosse um aviso. Ele para bastante. Agora eu vou vir do lado contrário para vocês terem uma outra ideia. Só que eu vou fazer uma teimosia aqui. Eu vou puxar isso em alta velocidade e vou virar. Vocês vão ver que eu vou ficar de frente para vocês. Se freia mais fazendo isso? Não sei, mas pode ser que sim. Não precisamos fazer uma medida milimétrica. O importante aqui é mostrar para você que você pode acionar a qualquer velocidade a ré. Por quê? Ela não é uma ré, ela é uma frenagem em alta velocidade. Esse IBR que a Sidu divulga, Intelligent Brake and Reverse, freio inteligente e reverso. Então nada vai adiantar se você puxar e querer acelerar. Ele é inteligente, ele funciona que nem o ABS de um carro. Você pode pisar fundo, pisar meio, no molhado, ele vai perder a aderência, o ABS vai trabalhar sozinho. Bom, pessoal, agora vocês podem perceber que eu até apertei o meu óculos, porque nós faremos o teste absolutamente dinâmico. Só que antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui no painel nós temos dois botões VTS. À esquerda eles estão aqui, ó. Se eu apertar os dois juntos, ele vai aparecer no painel. Tem um episódio inteiro de Launch Control, tá, pessoal? One Launch, uma largada. Se eu apertar de novo, Launch On, todas as largadas ele vai funcionar. Controle de largada. Olha que top, como é que funciona isso? Ele larga com o trim para baixo, para não sair empinando, e aí depois disso, ele nivela para onde você deixar selecionado. Muito simples. Se você precisar saber mais, tem um episódio inteiro sobre isso. Launch Control com o meu Jet RX PX. O que eu vou fazer aqui? Desliguei. Eu vou fazer arrancada no modo Sport para vocês verem. E depois eu vou fazer arrancada no modo Eco, no modo Touring e no modo Sport para vocês verem. E depois com o controle de largada ligado. Primeiro é o Eco. Ativei aqui o botão Mode, apareceu Eco Mode no painel. Então se eu acelerar tudo, percebam que ele vai muito lento, ó. O acelerador é eletrônico, estou acelerando tudo, ele vai bloquear mais ou menos ali, tá marcando o painel em milhas, 31 milhas por hora, é a velocidade máxima, tá? E aí, agora eu vou ativar o modo Touring. Quando eu aperto, lá em cima não aparece nada. Então significa que ele está no modo Touring. O que é isso? Desliguei, liguei, é o modo padrão dele. Então agora eu vou fazer uma arrancada, vou dar uma resinha para vocês terem mais percepção aí. Engatei a frente e vou acelerar tudo, ó. Ele vai desenvolver lento, depois ele solta tudo. Aqui ele já atinge a velocidade máxima. Então, a diferença é que com o Sport ele já acelera tudo que ele pode de uma vez. Então, agora ó, eu vou parar ele aqui, apertei o botão Mode, dica para você que sempre acha que está ativado, apertou, não está ativado o Sport, você vai apertar e confirmar, aí ele ativou.
ele vai ficar lá em cima, escrito Sport Mode, e lá em cima o Sport não fica piscando. Ele fica ali intermitente. Vamos lá, 3, 2, 1, sem o Launch Control ligado, hein? Vê? Vocês perceberam que ele saltou? Então ele deu uma pequena saltada. Então vocês viram que ele saltou. Agora eu vou fazer o que é legal dele aqui. Apertei novamente VTS para cima e para baixo junto. Uma largada só eu tenho. Como eu quero mostrar para vocês, vou apertar de novo Launch On. Então eu tenho várias largadas. Ele sempre ali do lado direito no trim ele vai aparecer IVTS. E agora eu vou voltar e fazer a largada para vocês verem com ele ligado. Lembrando que aqui está bem marolado, engatei a frente e vou largar, nem vou fazer posicionamento para ele melhorar, ó. Aqui em menos de 2 segundos você vê que ele sobe o trim. Então eu larguei posicionado, depois ele subiu o trim, porque eu coloquei o desejável no meio. Meio para cima, ele vai andar mais. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o teste dinâmico, onde eu estou aqui com o Launch Control ligado. Eu vou desligar, né? Como se fosse, vamos desligar todos os eletrônicos do carro. Assim eu farei. A única coisa que eu tenho aqui é o botão Sport. Então, vocês vão me ver passando agora daqui para lá, fazendo um L, e de lá para cá, tá? É um jet mais complicado para andar no mexido, então exige mais posicionamento. Sempre esteja esperto com isso. Posicione-se, trave aqui no Ergolock e posicione-se para que você não saia voando. Se você tiver dúvida, tem um Advanced Training que sempre ajuda melhor nisso. Vamos lá. Vou fazer a arrancada. Depois eu vou passar no Top Speed, eu vou ligar o meu GPS aqui. Agora, pessoal, qual é o Top Speed desse jet? 72 milhas por hora, tá? Aqui, nunca que eu vou conseguir alcançar isso. Vamos ver quanto eu alcançarei. Está em nós. E eu farei, aqui é o teste dinâmico para vocês verem. Vamos lá. Ficar bem reto para largar aqui. Vou dar uma ré. Engatei a frente. 3, 2, 1. Tá muito mexido, mas vamos lá.
Como vocês puderam ver, não é uma máquina fácil de domar. E por estar num dia mexido, exige muito mais energia. Ó, vocês podem ver que eu estou recuperando a minha respiração. Estou em 160 batimentos cardíacos e até desligou a velocidade. Mas é um jet que exige pilotagem, principalmente num mar assim. É perceptível que eu não consegui dar tudo que poderia fazer aqui, né? Não estou de capacete também para extravasar e colocar um ritmo de competição, mas vocês puderam ver que é uma máquina de reta. No mexido já não é absolutamente fácil de pilotar, mas eu garanto a vocês, se você comprar um jet desse, você vai ter uma emoção grotesca, gigante, gigante. É muito legal. É um casco para 3 pessoas, ele é maior e ao mesmo tempo esportivo. Uma coisa muito legal, isso aqui, ó, eu me senti bem encaixado. Tem lugares, às vezes eu passo no marolado, vocês viram que saltou bem. Se não tivesse isso daqui, talvez eu teria voado. Aí vocês iam ver um tombo engraçado meu. É muito legal, muito, muito legal mesmo, galera. Vale a pena comprar. É um cavalo bravo. Esse é o RXTX RS300. E eu vou responder umas perguntinhas padrão para vocês. E olha, tô cansado, hein, galera. Jet ski dá uma cansada. Ele é muito bravo. E o legal é o seguinte: você chega muito rápido e você para muito rápido. É isso que é legal dele. Então você tem a oportunidade de chegar com velocidade, chega lá rapidão, puxa, ele para. Como vocês viram agora do modo que eu cheguei aqui. Eu fiz propositalmente para vocês verem. Agora nós responderemos algumas perguntas. Vou chegar mais perto de vocês aí. Olha como é fácil de manobrar. Eu posso colocar ele na posição que eu quiser. Bom, pessoal, agora umas perguntinhas bem básicas aqui, que eu sempre faço em todo episódio. O primeiro deles é parecer do João sobre aceleração. A aceleração nesse jet é uma pancada, né? Principalmente com o esporte ligado. E quando você tem um lugar mexido assim, mesmo que não seja mexido, um launch control. Então, segure e se posicione para frente, porque é uma aceleração bem forte. 300 cavalos de responsa. Velocidade final foi o que vocês viram aqui. Nesse ambiente, para deixar bem claro, nesse ambiente que não é 100% liso, ele deu 59 nós, tá? Então, eu tava com o trim 2 para baixo, mas eu acho que a ideia, se vocês quiserem saber de top speed, vocês podem colocar aí entre 70 e 72 milhas por hora, tá? No liso. Curva. Ele é um jet que ele tem uma quilha diferenciada, né? Já para, digamos que em termos de modelo original de fábrica, já é uma quilha que garra bem mais na água. Então você tem essa percepção em diferença do GTX. Se vocês forem olhar o GTX 300, eu quase rodei na frente da câmera. Por quê? Estava acostumado, que nem esse jet que eu costumo andar mais, entrei na curva para fazer e ele praticamente rodou. Aqui ele é responsável por isso. Então de curva ele é muito bom, muito bom. E segura mesmo. Navegabilidade no mar, eu sinto um pouco de falta dele tracionar mais para frente. Coisa que no RX PX novo eu vi que eles mudaram. O 2019 vai ter a pergunta aqui. Vai ter a pergunta, evolução em relação ao modelo anterior. Mas um pouquinho mais, talvez um pezinho na frente, alguma coisa para ele tracionar mais para frente. Pouco combustível. Tava com menos de meio, já gastei. Bom, que mais? Funções do painel. Vai vir um painel novo aí em 2022 e eu quero muito saber. Mas de funções, ele é completo. À esquerda gasolina,
quantas milhas falta para acabar o combustível, trim, computador de bordo que mostra dados de velocidade, configuração, autonomia, RPM, tem um relógio, contagem de horas e aqui embaixo um painel completo, mas a gente vê que é do carrinho também, né, do UTV. Mas aqui, por exemplo, pouco combustível, ele está lá embaixo mostrando o sinalzinho amarelo. Então, completo, porém, estou ansioso para o próximo. Evolução em relação ao modelo anterior. Como eu estava falando, esse é um 20. O 21 eu não andei. Por isso que estamos fazendo o teste do 20 para vocês que vocês tanto pediram. O 2019 eu sentia que ele pulava um pouco mais no mar. Esse aqui melhorou. Se a fábrica estiver ouvindo, pode comentar a qualquer momento para ver se teve algo que não foi informado no site ou publicamente, se mudou ou não em relação à melhoria dessa questão de pular menos. O 20 pula bem menos que o 19, é o que eu acho, nos meus testes. E outra evolução que está por vir, que eu estou muito curioso, que é o que eu falei para vocês, é a questão do painel, né? Então, para mim, eu estou muito ansioso para ver, porque a gente já viu nos Estados Unidos, eu quero saber aqui. O que se percebe enquanto está navegando? Esse jet aqui, se você andar devagar, você consegue fazer um passeio confortável. Mas se você ligar o botão Sport num lugar mexido, você vai sentir emoção. Muita emoção. Vai dar umas voadas boas. Então é o que eu falo. Se prenda no sistema Ergolock. A manopla é feita para a tua mão não descer, não escorregar. Segure muito bem no jet. Se tiver com um passageiro, peça para ele segurar muito bem também. Então é um jet que, quando você está navegando, você sabe, você tem a percepção de que você tem um super esportivo na sua mão, como se fosse assim. Ligou o Sport e acelerou, mesmo no mar, ele não está nem aí, acelera, vai embora, é um cavalão bravo mesmo. É isso aí, pessoal. Fico com mais um jet test para vocês, espero que vocês tenham curtido. Como vocês viram, que eu falei lá no início do vídeo, é um jet que tem centro de gravidade, você tem a impressão que você está mais baixo, mais próximo à água. E é isso aí. Deixe seus comentários, os jets que vocês querem que a gente testa, porque agora eu vou dar uma acelerada nesse meninão aqui e aguardo vocês no próximo episódio. Deixa eu virar meu bonezinho para trás, senão eu vou acabar perdendo ele. Esse é o bonezinho da coleção, galera. Quem quiser, esse é o primeiro que sai dessa nova linha top aí. Deixa eu ligar o botão Sport e vou fazer minha arrancada de Launch Control. Tchau, pessoal, fico por aqui, até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês, se cuidem. E agora eu vou acelerar isso aqui.